Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar do anime que vai contar sobre a história que segue o rei mais forte da história, Grey. Embora ele possua poder, riqueza e fama incomparável, não há ninguém que esteja ao seu lado. E ele não confia em ninguém. Um dia, Grey de repente encontra a morte e reencarna como uma criança impotente, chamada Arthur, em um mundo de magia. Cercado por uma família e companheiros amorosos, Arthur passa a vivenciar nessa nova vida alegrias que nunca conheceu na sua vida anterior, que nunca foi lhe proporcionado na sua vida anterior. Porém, durante uma viagem, sua família é atacada por bandidos. Estou falando de O Começo Depois do Fim. Então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, neste episódio, vemos que no mundo moderno, um mundo um pouco mais moderno que um mundo de reino normal, que é mostrado um mundo de magia, que é um reino de... entendeu? Mas era um reino um pouco mais moderno, tinha aviões, tinha isso e aquilo, né? Ainda existia a monarquia, né? E um cara era o rei, pois ele recebeu esse posto, pois era assim que funcionava naquele mundo. As regras naquele mundo funcionavam assim. Ele sempre viveu travando batalhas com todo mundo. Até porque, como disse a descrição, ele não confiava em ninguém, nunca recebeu amor, entendeu? Nunca recebeu carinho, entre outras coisas, né? E sempre acabava vencendo. Por quê? Porque ele era sempre o mais forte. E sempre sobre uma poça de sangue de pessoas inocentes. Por quê? Porque ele atacava, mandava os aviões atacarem várias cidades. Ou seja, pessoas inocentes. Parece igual o que a gente está vivenciando na atualidade, né? Temos lá a guerra da Palestina, a guerra de Israel contra os caras lá da Palestina, né? E Israel, ó, cagou para crianças e mulheres que são inocentes nesta guerra. Então, eu não tenho direito a opinar também, né? Eu não vou me meter em assuntos de guerra, entre outras coisas, mas eu acho completamente errado você fazer guerra contra uma pessoa que não fez nada pra você. Eu sou um cara da paz. Eu sou um cara da paz que prefere o amor e a paz, né? Eu nunca vou agredir alguém por qualquer coisinha que aconteça, entendeu? Que matava através dos bombardeios, mas tinha chegado o fatídico dia de sua morte. O dia de sua morte tinha chegado. Só que acaba trazendo ele para uma segunda, só que algo acaba trazendo ele para uma segunda vida. E dessa vez em um mundo de fantasia e magia, onde ele não estava entendendo nada do que estava passando por ali, porque ele estava no corpo de um bebê, né? E nem porque ele era sempre chamado de Arthur, porque o nome dele era Grey, e ele não entendia porque que ele estava sendo chamado de Arthur. Depois ele começa, com o tempo, ele começa a compreender que ele foi reencarnado no mundo de magias e espadas, né? Mas com alguns anos de idade ele conseguiu encontrar uma biblioteca, ele entra numa biblioteca ali da própria casa, ele pega o livro e vai ficar lendo, né? Começa a ler alguns livros para obter mais informações sobre aquele mundo, sobre magia, sobre isso, sobre aquilo, e começa a treinar de vez em quando, né? Começa a treinar igual o Rudeus do Mushoku Tensei, que eu estou assistindo agora, estou já na segunda temporada, né? Mas com alguns anos de idade ele consegue entrar na biblioteca, em alguns livros para sua mãe, e acaba pegando ele. Por quê? Porque ele tinha se cagado. Ela achou ele, né? Ela tinha deixado ele dormindo, ele saiu da cama e foi até a biblioteca. Achou ele, foi lá limpar a bunda dele e botá-lo para dormir, porque é uma criança, né, praticamente. Ele estava ficando nervoso, né? O adulto dentro da criança estava ficando nervoso. Por quê? Porque ele estava sendo uma criança impotente, uma criança que é completamente, que não pode fazer nada de tão perigoso, entendeu? Claro, uma criança, você não sabe o que ela pode fazer, né? Porque é uma criança.
entendeu? Alguns anos se passam e sua mãe fica pensando porque ela nunca viu ele sorrir, né? Ela acaba pensando assim, eu nunca vi meu filho sorrir. Ela até escreve assim, ela tá escrevendo o diário, ela acaba, né, pensando, eu nunca vi ele sorrir, nunca vi ele esboçar nenhuma emoção, né? E acaba pegando seu marido, ensinando ele a manusear uma espada, o que acaba deixando ela, que acaba brigando com o próprio pai do menino. Pois para ela ele era muito fofo e não deveria aprender essas coisas, entendeu? E era seu maior tesouro. E ela fica feliz só de ver que ele é bastante curioso e como ele fica quando vão ao mercado, porque quando eles vão ao mercado ele fica sempre olhando as tendinhas, as barraquinhas, todos os lugares que ele gosta, né? Seu pai faz magia, fazer magia, observando, e ele fica observando seu pai fazer magia. Ele mesmo estava treinando também, e na hora em que ele ia dormir, acaba fazendo sua mãe deixar ele ler um pouco, deixar ele ir para a biblioteca ler um pouco. Mas ele acaba desenvolvendo seu poder mágico, né? Ele pega ali como que ele era um velho dentro do corpo de uma criança, né? Uma pessoa um pouco mais de idade no corpo de uma criança, entendeu? É um reencarnado. Então ele simplesmente pegou, sentou igual Naruto, né? Quando ele tá aprendendo o modo sábio, e ficou meditando, né? Porque no mundo que ele vem é usado o Ki, ou seja, ele veio do mundo do Dragon Ball. Brincadeira, todo anime é falado de Ki também. Temos o Black Clover, temos Dragon Ball, então temos esse aqui também. Então ele senta e consegue desenvolver seu núcleo de mana. E ali ele consegue criar uma explosão gigantesca ali dentro da própria casa dele. Que os pais ficam assustados e correm direto para procurar por ele. E quando vem, eles ficam totalmente surpresos que ele estava flutuando. Eles choram, abraçam ele, choram. Até o bebê, que não estava entendendo nada, até o cara que não estava entendendo nada, aceitou que essa é a sua vida agora. Então ele aceitou e começa a chorar nos braços de sua mãe. Porque eles estavam preocupados dele ter se machucado. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreve-se, o botão de sininho. Arigatou e sayonara.